Meus queridos irmãos, sem mais delonga, como os irmãos sabem que todas as sextas-feiras nós nos dedicamos ao ensino da palavra de Deus. São os nossos cultos de doutrina, culto de ensino ou culto de instrução da palavra de Deus. Todas as sextas nós nos reunimos aqui para aprendermos com a palavra do Senhor. Veja que o nosso tema, não é, para o nosso culto de doutrina é o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, quando Jesus dissera, não é, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por isso que muitos têm errado nesta vida, por não querer se esmerar pela palavra de Deus. Então, aqui nós nos reunimos às sextas-feiras, bem como também os domingos pela manhã, o qual eu já quero aqui convidar a cada um de vocês para participar conosco da nossa escola bíblica dominical, onde todos os domingos também nós nos aplicamos para o ensino da palavra de Deus. Pois bem, Deus nos deu uma palavra esta semana, diante de uma situação que eu costumo sempre vivenciar na minha casa, né? E Deus me deu uma mensagem em cima disso. Eu tenho uma filha, a do meio, assim como nós dizemos, né, que é a Taline, e ela tem uma fobia, né? E eu sempre vejo isso nela e eu digo, meu Deus, por quê? E eu comecei a estudar um pouco sobre essa situação, sobre a fobia, né? E pedindo a Deus uma palavra, o Senhor me fez lembrar desta fobia da Taline, né? Que eu não vou revelar para ela não ficar constrangida, né? E Deus me deu uma palavra. E para tanto, eu quero vos convidar, a você que está aí no seu lar, para abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Estaremos lendo os versos de 1 até o verso 14. Faremos uma leitura um pouco extensiva para compreendermos, não é, o assunto que iremos abordar. Amém? Números, capítulo 14, versos de 1 a 14. É fácil de encontrar o livro de Números, né? Você encontra no início da Bíblia o livro do Gênesis, aí depois vai para o Êxodo, depois Levítico, e aí você encontra o Números. É o quarto livro do Pentateuco, ou seja, os 5 livros que escrevera o servo de Deus Moisés. Então, abra no capítulo 14, e o verso de 1 até o verso 14. Foi a palavra que Deus nos dera para meditação nesta noite. Então, você que já abriu Números, capítulo 14, versículo de 1 a 14, que nos diz assim o texto sagrado na minha versão bíblica. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz, e todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disseram, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou até mesmo neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram-lhes uns aos outros, escolheremos um chefe para que nos guie ao retorno para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Não somente, não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenhamos medo
do povo desta terra, porque nós os devoraremos como se fosse o nosso pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Ou, em outras versões, com pouca estima ou consideração. Até quando se recusará a crer em mim? Em outras versões diz em confiar. Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Versículo 13. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouviram que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles. Versículo 14. E falaram disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, amigos que estão nos acompanhando neste culto online, nesta live de Facebook, Deus tem nos dado uma palavra, como eu já disse a priori, acerca de um assunto que no cotidiano da nossa família, eu digo a minha família, eu tenho observado isso com uma das minhas filhas, e eu pedi a Deus uma palavra para esta noite, quando o Senhor me fez lembrar desta fobia. Daqui a pouco vocês vão entender o que é fobia, desta fobia que tem a minha filha do meio, a Thaline. E pedindo a Deus uma palavra, Deus me fez atentar para esta situação. Eu comecei a estudar sobre este trauma, esta fobia que tem a minha filha, e o Senhor me fez lembrar desse texto sagrado, a qual acabamos de ler, que fala sobre a expressão de um povo após um relato que eles ouviram de emissários que foram enviados pelo seu líder Moisés, após ter saído do Egito e estando eles no deserto de Parã, como nos narra o capítulo 12 do mesmo livro de Números que nós lemos, e o versículo de número 16, quando eles saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã, Quando eles chegaram ao deserto de Parã, no capítulo 13 nos diz que Deus falara a Moisés, para que Moisés selecionasse um homem de cada tribo, e que estes fossem enviados até a terra prometida para a espiar, para a conhecer, para a ver como era, e que trouxesse relatos desta missão a qual foi confiado a cada um deles. Pois bem, no capítulo 13 nos conta que Moisés seleciona um homem de cada tribo, Como os irmãos sabem, são 12 tribos, e de cada tribo selecionou um homem, ou seja, 12 homens foram comissionados a ir espiar esta terra. Pois bem, no versículo de número 26 do capítulo 13 de Números, nos conta-nos a Bíblia Sagrada que estes homens, ao retornarem, trouxeram o seu relato, daquilo que viram, daquilo que contemplaram, acerca da terra que Deus os prometera. Louvado seja o nome do Senhor. E passaram os relatos. Se você atentar para os versículos de número 23, 26, até o versículo de número 33, você vai ver os relatos que estes homens trouxeram a toda a comunidade de Israel. Ao ouvir estes relatos,
A Bíblia nos conta que a comunidade, o povo de Israel, se inflamaram, foram envolvidos de um sentimento que todo homem tem, já teve e possui. Amém? Que é o medo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que significa a palavra medo? Pois bem, medo é o estado efetivo, glória a Jesus, é o estado efetivo da sensação que todo homem tem quando a sua consciência lhe acusa perigo, ou a sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando para este um receio de fazer algo que seja errado, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Isto é medo. Isto significa o sentimento chamado medo. Ou seja, é o estado afetivo suscitado pela consciência de um perigo ou de um alerta, quando o homem ou a mulher está sendo avisado de algum perigo. Então isto é medo. O medo, ele está classificado em dois sentimentos. Primeiro é o sentimento de alerta, de perigo. Quando a pessoa ele se sente amedrontado por algo, é porque ele foi alertado de um perigo contra a sua pessoa física, não é? Ou pelo seu emocional. Então o medo também é classificado desta forma. É o primeiro sentimento deste sentimento chamado medo. E o outro é chamado de fobia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que é fobia? Fobia é o medo excessivo, né? Exagerado, né? Que leva as pessoas a traumas. Então, o que é fobia? É o medo excessivo, exagerado, que leva o homem e a mulher aos traumas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O medo é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. Se você fizer uma busca agora aí, não é? Sem sair da live, mas se você pegar um outro aparelho e fazer uma busca, ou depois desta mensagem, aí no Google, não é? Que é o canal de pesquisa, se você fizer aí uma pesquisa agora, ou depois do Google, acerca da palavra fobia, que é medo exagerado ou excessivo, que os seres humanos enfrentam, você vai encontrar, nesta pesquisa que você vai fazer, 496 fobias que muitas pessoas sentem. Eu quero dizer que se você fizer uma pesquisa, aí no Google, você vai encontrar 496 fobias, ou seja, medos exagerados, que pode acontecer com qualquer homem ou com qualquer mulher. Eu estava fazendo um estudo sobre isso, como eu disse a priori, a minha filha mais nova, ela tem uma fobia, né? Pastor, qual é? Tem muito curioso, né? Aleluia. Eu não vou aqui citar esta fobia por causa do constrangimento. Fica tranquilo, Taline, quem nos assiste. Pois bem, e eu comecei a ver aqui algumas fobias, alguns medos exagerados, que levam pessoas a traumas. E eu anotei aqui. Existe a fobia, né? A brutofobia. Sabe que medo é esse? É o medo de tomar banho. Imagine, irmão. Tem pessoas que têm trauma a banho, né? Esta fobia é chamada de abrutofobia, que é o medo de tomar banho. Existe também a acluofobia, é o medo exagerado da escuridão. Tem pessoas que têm medo da escuridão. Tem pessoas que não dormem com as luzes apagadas, né? Tem pessoas que não conseguem andar na escuridão. Essas pessoas sofrem de acrofobia. Existe também a aicomofobia. São alguns nomes, né, que são até difíceis de pronunciar. Aicomofobia, que é o medo de agulhas de injeção ou de
objetos pontiagudos. Esse eu posso confessar, eu sofro deste trauma, eu tenho medo de injeção, né? Eu sei que muitos, né, sofrem também, não é só eu não, louvado seja o nome do Senhor. Então tem pessoas que têm trauma de agulhas, irmão Cláudio, né? Tem medo de injeções, e essas pessoas que têm esse medo exagerado, assim como eu, sofrem de equimofobia. Existe também a brontofobia, que é o medo de trovões, de relâmpago. Tem pessoas que quando estão trovejando ou relampejando, as pessoas se encavernam nos quartos, se cobrem de cobertores, né? Os mais antigos, não é, irmão Irandi, não é chamando o senhor de antigo, iam para debaixo da mesa, colocavam os filhos, cobriam os espelhos, não é isso? Muita gente que estão agora nos assistindo sabe do que estamos falando, não é? Então as pessoas que sofrem de brontofobia são as pessoas que têm um medo exagerado de trovões, de relâmpagos. Existe também, meus irmãos, não vou aqui citar as 496 não, são algumas que eu achei curiosas e eu quero aqui compartilhar. Existe também a sinofobia. Que fobia é essa, pastor? São as pessoas que têm medo de cães, de cachorro. Eu também sofro dessa fobia, né? Eu tenho medo de cachorro. Felipe também, né? Então são pessoas que têm traumas, né? Felipe ontem, quando nós vínhamos da fazenda Baxios, ali do nosso irmão auxiliar Antônio, vai abrir a cancela, Felipe. Quando ele olhou um cachorro, um vira-latazinho, irmão. Não fazia medo a ninguém. Ele disse, não, o cachorro ali. Então Felipe sofre de sinofobia, que é medo dos cães, né? Mas tem também a escopofobia, que é o medo de ser observado. Tem gente que tem medo de ser observado. Pessoas que têm trauma de câmeras, né? Se entrar num estabelecimento e dizer, sorria, você está sendo filmado, ela começa a se tremer. Muitas das vezes as pessoas que sofrem deste trauma é porque devem no cartório. Amém, irmão? Então tem muitas pessoas que têm, não é, esses traumas, não é, que nós chamamos de escopofobia, que é o medo de ser olhado, filmado. Existe também, meus irmãos, a falacrofobia. Que medo é esse, pastor? É o medo de se tornar careca. Eu creio que muitos passaram pelas mãos do nosso irmão Irandi, que é cabeleireiro, né? Ele está olhando para mim sorrindo, ele está achando que eu também, né, irmão? Então tem pessoas que têm medo, tem esse medo exagerado de se tornar careca. Essas pessoas sofrem do trauma da falacrofobia. Existe também, meus irmãos, gnosiofobia. Que é isso, pastor? É o medo do conhecimento, do saber. Tem pessoas que têm medo de conhecer, de obter conhecimento, por isso que se retraem, não é, a um mundinho, não é verdade? Porque eles têm medo de conhecer as coisas, de saber, né, de se inteirar. Estas pessoas sofrem de gnosiofobia. Existe também, meus irmãos, algumas pessoas que sofrem de malachofobia. Não é língua estranha não, viu, irmão? Malachofobia. Que medo é esse, pastor? É o medo de amar. Tem muita gente que sofreram tanto na área do amor, que sofrem de malachofobia. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo e estão dizendo, eu sofro desta fobia. São as pessoas que por muito traumas, né, de relacionamentos, estão hoje traumatizadas pelo sentimento do amar, do compartilhar amor. Estas pessoas sofrem de malachofobia. Existe também, meus irmãos, e essa aqui eu achei interessante, né? A iofobia. Iufobia, que é o medo dos próprios filhos ou das suas proles. Sabia que tem gente que tem medo dos filhos? Tem pessoas que têm trauma de filhos. Tem pessoas que quando dizem seu filho vai lhe visitar hoje, começa a tremer. Pessoas que são traumatizados pelos seus filhos. Olha, você ficará hoje com os meninos. Misericórdia. Aí pronto. São pessoas que sofrem, né, de iofobia. Pessoas que têm trauma de filhos. Têm medo dos filhos.
Alguns com razões, né, devido a maus tratos, muitos velhinhos, né, que preferem estar, né, confinados, né, em asilos, e quando recebe a notícia que o filho ou a filha vai visitar, começa a chorar. São pessoas que têm traumas dos filhos. Essas pessoas sofrem de iofobia. Existe também a xilofobia. Xilofobia. Que trauma é esse? Que medo é esse, pastor? São as pessoas que têm medo de objetos de madeira ou de florestas. Tem pessoas que elas não conseguem trilhar uma caminhada entre a mata. Essas pessoas sofrem de xilofobia, tem medo da floresta, tem medo de árvores, de tudo o que é pertinente à madeira. Existe também, essa aqui também é interessante, existe a ergofobia. Ergofobia. Que medo é esse, pastor? É o medo do trabalho. Tem gente que tem medo de trabalhar. São pessoas que têm trauma do trabalho. Essas pessoas sofrem de ergofobia. Eu digo isso porque eu conheço pessoas assim. Amém, irmão? Tem pessoas que pediram conta, não é? Pediram demissão, porque todas as vezes que ele ou ela sabia que ia ao trabalho, começava a ter crises. Ficava apavorada. Pessoas que não conseguiam mais, meus irmãos, se manter no locais de trabalho. Essas pessoas sofrem de ergofobia. São pessoas que estão traumatizadas com o trabalho, com a área de trabalho. Existem pessoas que estão nos ouvindo, que estão sofrendo disto. Eu estou aqui dando alguns exemplos, mas nós vamos mostrar o dano das fobias, mas também nós vamos recomendar também o remédio para vencer. Quem pode dar glória a Jesus? Então vocês que estão sendo alcançados por esta mensagem, que você possa saber que estas fobias, esses medos, esses traumas que têm tomado a sua vida, pode lhe causar dano na sua vida social, familiar, financeira. Mas nós não estamos aqui como profeta do caos, como profeta do medo, não. Deus também tem uma palavra de orientação para você vencer todas as fobias desta vida. Você pode aí na sua casa levantar a tua mão e adorar o nome do Senhor. Então tem pessoas que sofrem de ergofobia, tem medo do trabalho. Pessoas que quando chegam na área do trabalho começam a ter crises emocionais. Mas também, meus irmãos, tem a antropofobia. Amém? Antropofobia. Que medo é esse? São as pessoas que têm um medo do convívio de pessoas ou convívio social. Tem pessoas assim. Tem pessoas que ficam traumatizadas quando vê gente. Não é assim? Pessoas que quando não conseguem sair de casa. Pessoas que se encavernam dentro dos seus lares. Pessoas que têm medo de ter contato com outras pessoas. Essas pessoas sofrem de antropofobia. Elas têm medo do convívio de pessoas, do convívio da sociedade. E se esquece que o nosso Deus dotou o homem de um ser sociável, de um ser comunicativo, de um ser que convive entre pessoas. Você pode levantar a mão e adorar o nome de Jesus aí na sua casa? Então tem pessoas que têm medo, sofrem, presbítero Genésio, não é? Deste medo do convívio das pessoas. Quando você vê alguém que não gosta de sair de casa, não gosta de ter contato com ninguém, saiba que esta pessoa está sofrendo a antropofobia. Ela tem medo do convívio da sociedade e das pessoas. Mas tem mais duas aqui interessantes. Existe também a eclesiofobia. Eclesiofobia. Que medo é esse? É o medo da igreja. Quem sofre desse trauma é o diabo. O diabo tem um medo da igreja, irmão. Quando a igreja está reunida, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, ele estremece, porque quando a igreja se reúne, eles saibam que há a presença do Deus da igreja no meio do seu povo. Você pode adorar o nome de Jesus? Mas não é só o diabo não, tem muita gente que tem medo de igreja. Tem gente que não entra numa igreja, seja ela de qual credo que for. Tem pessoas que têm eclesiofobia, elas têm medo da igreja, elas não conseguem entrar numa reunião, não é, da igreja, elas não conseguem entrar em um templo, não é, elas têm esta fobia, este medo exagerado.
Você não já convidou alguém, irmão, meu amigo ou meu parente, vamos fazer uma visita à minha igreja? Eu não entro em igreja. Essas pessoas sofrem de eclesiofobia. E a última é a teofobia. São as pessoas que têm medo de Deus. As pessoas que têm medo, né? Deus não é para ser tido como um Deus de medo. As pessoas têm medo de Deus. As pessoas confundem muito medo com temor. Medo é o sentimento de perigo. Deus não causa perigo a ninguém. O temor é o respeito, é a reverência que nós prestamos ao nosso Deus. Você pode adorar ao Senhor nesta noite? Glória a Jesus. Então, são alguns traumas que, se você fizer uma pesquisa aí rápida, depois da mensagem, não saia da live, amém? Pelo contrário, compartilhe para que outras pessoas nos acompanhem. Hoje o tema dessa mensagem é vencendo o medo, ou vencendo a fobia, que é o medo exagerado, que leva as pessoas a terem prejuízos, né? A terem prejuízo na sua vida. Em Números 14, o qual nós abordamos como texto base, Moisés, ele envia, não é, ao povo, para que, melhor dizendo, em Números 13, Moisés envia, dentre o seu povo, 12 espiões, 12 espias, que iriam estudar, analisar a terra prometida. Já no capítulo 14, em Números, vemos a reação de um povo, após ouvir o relato de um pequeno grupo de homens que foram espiar a terra. Eles voltaram e deram o seu relatório a Moisés e ao todo o povo. Falaram da beleza da terra, eles mostraram o que a terra tinha de belo, de perfeito, de agradável, de próspero, não é? Mas também que a terra estava recheada ou cheia, não é? De gigantes, de homens que assustavam, de homens que causavam medo, que causavam fobia. Eles deram o relato completo. Porém, Josué e Caleb foram os únicos dentre esses 12 espiões que não se deixou ser tomado ou oprimido pelo medo. Os israelitas não podiam ver como era possível se apoderar da terra a qual Deus prometeu a eles, por causa do medo, da força daquele povo. Você pode até achar interessante, mas a palavra medo, ou pavor, ou fobia, não são encontradas, não é? Nesses versos que nós lemos do capítulo 13, mas se nós nos depararmos com o versículo 9 do capítulo 14 que nós lemos, no final ou entre o versículo, nós vamos ver o seguinte: quando Caleb e Josué disseram àquele povo: não tenhais medo deste povo. Então o que estava parando, não é, a caminhada daquele povo rumo à terra prometida, era este sentimento do medo excessivo, do medo exagerado, do medo que estava fazendo eles parar, se acovardarem diante daquela situação. E é sobre isso que nós queremos aqui, irmão, falar um pouco para você que estão nos assistindo nesta noite, neste culto de ensino. O que é que o medo pode promover? Eu digo o medo relacionado à fobia, que é o medo exagerado. O que é que a fobia, o medo exagerado, pode promover as pessoas? O que é que o medo, não é, pode promover? O que é que ele faz na vida de alguém? Eu selecionei aqui 3 situações bem peculiares do nosso cotidiano. Cada um de vocês já puderam contemplar, ou até mesmo estão vivenciando as situações que eu vou aqui apresentar, que a fobia, que é o medo excessivo, pode produzir.
Primeiro, o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Toda pessoa com medo, ela se retrai. Amém? Ela se retrai. No capítulo 14 que nós lemos, e os versículos de 1 a 4, você vai ver esta sensação, esta reação que o medo produz. Faz com que as pessoas que estão prosseguindo, estão avançando, venham recuar. O medo excessivo, a fobia, faz as pessoas a recuar e não avançar. Veja que no capítulo 14, que nós lemos, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Versículo 2: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disseram: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Olha a sensação. Ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Versículo 3: e porque Deus, ou o Senhor, porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e os nossos filhos sejam prêmios para este povo, ou espojo, ou presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha aí, veja que a ordem para eles era o quê? Avançar, prosseguir, continuar andando, continuar avançando, continuar conquistando. Mas o medo estava fazendo eles retroceder, recuar. Aleluia. E diziam uns aos outros, versículo 4: constituamos um líder para que este nos guie ao retorno ao Egito. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, nesta noite: o medo, a fobia, que é o medo exagerado, nos leva-nos a recuar, a retroceder. Quem sabe você tem um objetivo na sua vida, quem sabe você tem planos. Veja, quem sabe você tem objetivo na sua vida, mas algumas fobias, alguns medos exagerados têm feito você recuar. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Deus não te chamou para recuar, Deus não te chamou para voltar, Deus te chamou para você prosseguir. Você pode adorar a Deus aí na sua casa. O medo faz a gente ter essa sensação de recuar, de retornar. Veja que eles não estavam preocupados de voltar ao tempo da escravidão. O tempo que o povo passou ali no Egito, nos seus últimos tempos, foram tempos difíceis, tempos de sofrimento excessivo, ao ponto deles gemerem, deles clamar a Deus por não aguentar mais sofrer naquele império egípcio. Veja que eles não estavam mais preocupados em retornar o tempo de escravidão, mas o medo estava fazendo eles recuar, retroceder. É o que muitas pessoas estão agora sentindo. Quantas pessoas agora estão com medo, estão recuando? Quantas pessoas agora estão com saudade do tempo da escravidão? Quantas pessoas diante dessa situação que estamos enfrentando estão agora, não é, com fobias, estão pensando: oxalá estivéssemos, não é, lá no Egito, lá no mundo. Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz: nunca digas que foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto afirmaria. Quem sabe você está traumatizado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, e você está pensando em desistir, de abandonar tudo, de deixar os caminhos do Senhor. Quem sabe você está lembrando do tempo em que você se reunia com os seus amigos nas orgias do mundo. Mas Deus está dizendo para você: nunca digas que foram melhores os dias passados, porque nunca com sabedoria isto afirmaria. Por quê, pastor César? Porque hoje você sente a verdadeira paz que só Deus pode dar ao homem. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você que está agora nos assistindo pudesse, se dirigir para algum membro da sua casa, da sua família e nos ajudasse a transmitir esta palavra. Diga para alguém que está aí perto de você, diga: não retroceda, avance. Diga mais: Deus não te chamou para recuar, Deus te chamou para avançar. Deus não te chamou para recuar, meu irmão. Não somos o povo que recua, somos o povo que avança, aleluia, em busca dos nossos objetivos diante do nosso Deus. Você pode adorar o nome do Senhor nesta hora? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem mais. Sabe o que é que o medo pode promover na vida de alguém? O medo nos faz a enxergar-nos, veja, presta atenção, o medo faz a nos enxergar de forma inferior às demais pessoas. Já notou isso? Pessoas que se inferiorizam, pessoas que se acham inferior às outras pessoas. O medo faz isso. O medo faz você se sentir pequenino demais. O medo faz você se sentir ninguém. Eu disse que Deus tem uma palavra nesta noite. O medo, melhor dizendo, faz as pessoas se sentir inferiorizadas, complexadas. O medo faz as pessoas se diminuírem. Não é que você venha deixar que o orgulho lhe toma. Não estou me referindo a esse tipo de exaltação, não. Estou falando de você se inferiorizar, se achar inferior a outras pessoas. Veja que o povo de Israel se sentiu assim. Se você atentar agora aí, abra sua Bíblia, é um culto de ensino, vamos ler a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 13, e o versos 31 a 33, veja o que é que o medo faz. Diz assim: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. Versículo 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra a qual fomos em missão para reconhecimento devora que os que nela vivem, ou seja, são destruídas as pessoas que adentram nela. Todos os que vimos são grandes em estatura, ou seja, gigantes. Versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos. Veja, irmão, veja o que é que o medo faz. Vejam, parecíamos perante ele como gafanhotos. Veja, o que é que o medo produz na vida de alguém? Este complexo de inferioridade. As pessoas se sentem inferior, incapaz. Não é assim? Não é isso que o medo produz? Não é assim como você está se sentindo diante desta fobia que está vivenciando? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O apóstolo Paulo, quando escreve Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras versões diz: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me dá força. Adore a Ele nesta noite. É Ele que te fortalece, é Ele que te faz capaz, é Ele que te ajuda nesta caminhada, é Ele que guerreia as suas guerras, é Ele que proporciona vitórias para as nossas vidas. É Cristo que nos dá condição de vencermos nesta vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se sinta inferiorizado por causa do medo. Não se se inferiorize por causa deste complexo de inferioridade, por causa de fobias que fazem você acreditar que você é gafanhoto. Tem gente que se sente gafanhoto, formigas diante das pessoas. Eu me sinto uma pulga. Ai, que coisa. Uma certa feita, uma irmã chegou para mim:
Eu vi o senhor pregando, dizendo que eu vou vencer, que eu vou conseguir, mas eu tenho um negócio comigo. E começou a tremer. Eu digo: meu Deus, que é, minha irmã? Ela disse: é que eu me sinto uma purga nesta vida. E está repreendido em nome de Jesus. Você é uma ovelha de Deus, você tem um pastor, aleluia, que cuida, que te ajuda, que te protege. Amém, irmão? Aleluia. Não se sinta uma purga, não. Não se sinta inferior às pessoas, não. Se você está vendo alguém conseguir, saiba que é um Deus que te ajuda, sabe que é um Deus que te capacita, sabe, um Deus que prepara oportunidades para você. Aleluia. Foi por isso que Paulo, quando escreve a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É Ele que te dá vitória, é Ele que te capacita nas guerras, é Ele que guerreia por você, é Ele que te ajuda. Não tenha medo, há um Deus que está na sua frente, há um Deus que vai adiante de ti, há um Deus que assim foi com o seu povo no deserto, de dia como nuvem protegendo do forte calor, e de noite como coluna de fogo para os aquecer do frio. É o mesmo Deus que está, aleluia, na sua vida. É o mesmo Deus que te guarda, que te protege. Então tome posse desta palavra nesta noite. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceira coisa, já estou acabando. Glória a Jesus. O que é que o medo, pastor, produz na vida de alguém? Primeira coisa, eu falei que o medo nos faz recuar. O medo também nos faz nos sentir inferiorizados às pessoas, né? Mas também o medo faz com que venhamos a desistir dos nossos sonhos e promessas e desacreditar do nosso Deus e se esquecer dos feitos do nosso Deus para conosco, ou seja, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. O medo faz isso. O medo faz a gente, não é, desistir dos nossos ideais. O medo faz a gente, irmão, desistir das nossas promessas. O medo, aleluia, nos faz desacreditar até mesmo do nosso Deus, presbítero Edilson. O medo, irmão Cláudio, faz com que nós venhamos a nos esquecer do que Deus já fez na nossa vida. A fobia tem esta ação na vida daquelas pessoas que são tomadas pelo o medo excessivo. Em Números 14, versículo 11, nos diz o seguinte: e disse o Senhor a Moisés: até quando? Até quando este povo irá me provocar? E ele diz mais: até quando não irão crer mais em mim? Veja que o povo já estava perdendo a crença em Deus. Amém? O medo, irmã Rebeca, estava fazendo os povos desacreditar de Deus. E tem mais. Eu disse, diácono Cláudio, que o medo também faz a gente se esquecer dos feitos que Deus já fez. E aí Deus disse: aí até quando não irão mais crer em mim, apesar de todos os sinais que já fiz no meio deles? Olha aí. Olha o que o medo pode fazer. Fazer as pessoas se esquecer do que Deus já fez. Quem sabe você está com medo desta luta que está enfrentando. Oh, Lamonte negaste remion de fogo. Quem sabe você está atemorizado por causa de uma provação que está passando. Quem sabe os recursos estão se esgotando e você está criando pânico, pavor. Aleluia. Você está como o povo de Israel, desacreditado de Deus, esquecendo do que Deus já fez na sua vida. Eu quero te chamar a você recobrar a sua memória e lembrar
lembrar do que Deus te ajudou no passado, do que Deus fez quando você achava que não ia conseguir. Aleluia. Eu quero que você recobre a tua memória e lembre-se daquela luta que você estava enfrentando e olhava para um lado, não vinha socorro, olhava para o outro, não via ajuda, olhava para a frente, não via uma mão estendida, mas quando você menos esperava, estava uma mão erguida sobre você, que te impulsionava, que te ajudava, que te protegia, que te capacitava. Lembre dos sinais do que Deus já fez na sua vida. Aleluia. Não seja esquecido e nem desacredite de Deus. Você precisa ter fé. Aleluia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos que o buscam. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Não permita que o medo faça você estar esquecido e desacreditado do Deus que você serve. Não permita que esta fobia que está tomando a sua vida faça você esquecer dos feitos que Deus já fez na sua vida, na sua família, nos seus familiares. Saiba que é um Deus que fez, continua fazendo e continuará fazendo em prol das nossas vidas. Se você crê, levanta a tua mão, tome posse desta palavra e adore a Ele nesta noite. Aleluia. Então o medo produz isso e muito mais, mas o tempo não nos permite. Mas aí você pode dizer: pastor, o Senhor me assustou um pouco. O Senhor mostrou o que é que o medo promove e eu estou passando algumas coisas que o Senhor aí falou. E eu não sei o que fazer para vencer este medo. Eu disse que eu não sou profeta do caos. Eu não sou funcionário da Rede Globo, não é? Que promove o medo, que promove caos. Eu sou profeta de Deus, eu sou homem de Deus, aleluia. E eu tenho uma palavra que vai te ajudar a você vencer as fobias da sua vida, aleluia. E aí vem a famosa pergunta para finalizar, aleluia. A famosa pergunta: como posso vencer o medo? Hein, presbítero Genésio? É a pergunta que muitos estão agora nos assistindo e fazendo consigo mesmo. O que é que eu posso fazer para vencer o medo? Eu selecionei aqui algumas coisas, eu vou ser muito sucinto, já estou terminando. Primeira coisa, você quer vencer o medo? Eu pergunto, você quer vencer o medo? Você que está nos assistindo, quer vencer essa fobia? Então atente para esta palavra. Primeira coisa, busque a Deus. Aleluia. Pastor, eu consigo vencer o medo buscando a Deus? Sim. O salmista Davi, no Salmo 34, versículo 4, ele diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Aleluia. Você quer vencer o medo? Agora eu estou proporcionando a você a receita, não é? O remédio para você vencer esta fobia, vencer este medo. Você quer vencer o medo? Então busque este Deus a qual nós servimos. Busque a Ele, faça como o salmista. Busque ao Senhor. Vá até a Deus. E Ele vai te livrar de todos os teus medos. Você toma posse desta palavra? Então glorifique o nome de Jesus. Segunda coisa, quer vencer o medo? Aleluia. Confie em Deus. Primeiro você busca, depois você confia. O próprio salmista, presbítero Edilson, no capítulo 56, versículo 3, ele diz: mas eu, quando estive com medo, olha a expressão do salmista, mas eu, quando estive com medo, confiei em ti, meu Deus. Aleluia. Você quer vencer? Confie em Deus. Acredite que Ele é poderoso para tirar todo o pânico. Acredite, confie nele, que Ele pode consolar este teu coração, que Ele pode trazer novamente equilíbrio para o seu emocional. Você não terá mais medo de escuro, você não terá mais medo de nada nesta vida, porque quando você busca, quando você confia, Ele vai te encorajar. Aleluia. Você pode vencer o medo, primeiro, buscando a Deus. Segundo, confiando em Deus.
Terceira coisa, já estou acabando. Só mais essa e outra. Terceira coisa, quer vencer o medo? Se nutra do amor de Deus. Deixe que este amor tome o espaço total da sua vida. Deixe que o amor de Deus tome todo o seu ser. Se nutra, se alimente do amor de Deus. Pastor, se eu me alimentar do amor de Deus, eu venço o medo? Sim, é a Bíblia que diz. Em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor. Qual é o perfeito amor? Eu pergunto a você que nos assiste, qual é o perfeito amor? Não há outro a não ser o amor de Deus. O perfeito amor expulsa o medo. Oh, maravilha! Porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Quer vencer o amor? Quer que o medo seja expulsado da sua vida? Quer vencer o medo? Quer que o medo seja expulsado da sua vida? Se nutra, se alimente, sinta, seja tomado pelo amor deste Deus a qual nós servimos, e você verá quanto é bom servir a Ele. Você pode adorar o nome de Jesus? Então, quer vencer o medo? Primeira coisa, busca Deus. Segunda coisa, confie em Deus. Terceira coisa, se nutra do amor de Deus. Aleluia. Quarta coisa, para finalizar, se alimente ou se nutra da paz que só Deus pode dar. Amém? Você pode vencer o medo se nutrindo, se alimentando da paz. Não é esta paz que nós contemplamos nessa vida aqui. Não é essa paz promovida pelo álcool, pelas drogas. Não é essa paz promovida pelas orgias. O que é paz, pastor? Contentamento de espírito. Isso é paz. E existem algumas paz nesta vida que são promovidas por algumas coisas dessa vida que são pseudas, que são enganosas, que são ligeiras, passageiras, que não é essa que vence o medo. Não. Quantas pessoas que se drogam para vencer as fobias da vida? Eu sou um ex-dependente químico. Muitas das vezes eu me drogava por causa das fobias da vida, para esquecer os meus medos. Até o dia que eu encontrei a verdadeira paz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E hoje eu sou um vencedor das minhas fobias, dos meus medos. É por isso que João, o evangelista, narrou no capítulo 14, o verso 27, o que Jesus dissera. Quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a vocês, a minha paz eu a vos lá dou, não as dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. Quer vencer o medo? Desfrute desta paz que nós sentimos que só Deus pode nos dar. Então, você viu aqui nesta noite o que pode provocar o medo. Você viu aqui algumas fobias que muitos de nós sentimos e vivenciamos. Você viu aqui exemplos do que aconteceu com o povo de Israel e o que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos dias odiernos, que são chamados dias de hoje. Mas também você viu aqui o segredo para vencer as fobias da vida. Então, neste momento, eu quero convidar a banda que vai ministrar alguns louvores. E enquanto eles ministram, seja tomado, aleluia, da presença de Deus. Seja tomados, aleluia, do amor de Deus. Seja tomados pela paz que só Deus pode dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvi-los, eles adorando ao Senhor. E enquanto eles adoram, você possa adorar juntamente com eles. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia! Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir, creia que tudo vai se cumprir. Aleluia. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama
só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois só tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia. Preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos seus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os